Olá pessoal, tudo bem? Para darmos continuidade em nossa disciplina de gestão e empreendedorismo e praticamente já indo para o final da disciplina, hoje a proposta da nossa aula é um pouco diferente das nossas 2 ou 3 últimas aulas que a gente vivenciou aí nas últimas semanas, correto? Hoje o professor dá uma atividade, que vocês já fizeram ao longo da primeira etapa da nossa disciplina, correto? Onde o professor vem com um artigo, tá? E contextualiza esse artigo para vocês e aí pede para vocês, na realidade, desenvolver uma resposta em relação a uma questão que posteriormente eu vou estar explicando também qual será essa questão, correto? Então o tema da nossa aula de hoje é administração vista como gestão, tá? E aí a gente vai fazer uma comparação no conceito de administração em si, e de gestão, tá? Relacionado a esse artigo, tá? Que também o nome dele é administração vista como gestão, certo? Então eu convido você a partir de agora a prestar bastante atenção, porque tudo que o professor já trouxe, tanto na primeira etapa da nossa disciplina, quanto nessa segunda etapa, que a gente desenvolveu aí durante algumas semanas, vai estar relacionado dentro desse contexto aqui, desse artigo que a gente vai estudar hoje. Então pegue aí papel, caneta, o caderno de vocês e anotem, porque eu tenho certeza que será de altíssima relevância para o desenvolvimento profissional de vocês. Não só o desenvolvimento profissional, como o professor sempre fala, mas também o desenvolvimento do crescimento pessoal, porque o conhecimento que a gente aprende aqui não é simplesmente para a parte técnica, mas sim para a gente crescer de forma humanamente também, certo? Então, porque todo dia, toda aula, a gente entra dentro daquele espiral do conhecimento, dentro da disciplina de gestão e empreendedorismo. Então eu convido vocês a partir de agora a ter esse olhar clínico e buscar esse entendimento para nós juntos aprendermos, correto? Vamos lá pessoal, então o texto, que está lá dentro do Google Sala de Aula, eu já coloquei lá para vocês, chama Administração Vista como Gestão. E aí pessoal, administração e gestão pode parecer termos sinônimos, entretanto há diferenças sutis que separam os dois conceitos. E nisso faz uma questão, um questionamento para vocês. Você sabe a diferença entre administração e gestão? Se a gente for analisar, nessa primeira parte desse texto, já traz que administração é um conceito e gestão é outro conceito, certo? Que são conceitos semelhantes, não são iguais, mas são semelhantes, correto? Então há diferença. E aí a gente tem que observar essa diferença entre administração e gestão para poder sim fazer com que a ciência administrativa seja vista como um processo gerencial, ou seja, como gestão, correto? E aí é o que a gente trata a partir de agora. O segundo parágrafo fala lá, em linhas gerais, a administração é um termo mais voltada para o controle de processos, enquanto gestão é uma palavra que está mais ligada ao relacionamento com pessoas. Ou seja, a gente já observa aqui que a administração em si, ela é mais técnica, correto? Ela mexe com processos, tá? E a gestão, num conceito bem primitivo, ela trata de pessoas, tá? Mas, conforme o texto vai andando, a gente vai perceber que tanto o conceito administrativo precisa ser gerido, correto? Ou seja, precisa ser entendido como gestão, e o conceito gerencial, o conceito de gestão, ao longo dos anos, foi se apropriando de técnicas administrativas que fundamentaram todo um processo gerencial, entendeu? Então, o texto ele vai trazendo esse conhecimento para nós. Vamos lá, continuando. De alguns anos para cá, o termo administração, que era predominante, tem sido substituído no âmbito corporativo pelo termo gestão. Essa mudança de vocabulário
não é inocente. Ela representa uma nova abordagem ao gerenciamento de negócio, uma abordagem que valoriza mais o fator humano. Então veja só, já vamos por aí de 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, muitos se fala dentro das empresas não em administrar, mas sim em gerenciar ou gerir. Entendeu? Então o conceito administrativo ele foi substituído sim pelo conceito de gestão. Correto? Por quê? Porque hoje, né, teoricamente, não vou falar para vocês que na prática isso acontece direcionado isso, ou seja, a todo momento, mas de uns anos para cá o que aconteceu? Começou a ser tratado a gestão como um termo corporativo, humano, mais voltado para essa parte humana. Então, substituiu o conceito de administração de processo e trouxe isso, vamos cuidar dentro desse conceito administrativo relacionado à parte do ser humano, certo? Mas, como eu disse, às vezes muito é falado, mas pouco é feito. Ou seja, teoricamente é falado bastante sobre isso, hoje a gente não pode observar que a empresa é administrada, ou seja, ela é gerida, tá? Mas, do outro lado, na prática, às vezes isso não acontece como deveria acontecer, que é o que o conceito traz para nós. Mas por quê? Porque às vezes, como eu já disse para vocês ao longo das nossas aulas, as pessoas mudam o foco dentro das organizações, né? Não buscam entender os conceitos para aplicar aprendendo no desenvolvimento prático. Ou seja, eu tenho que entender para aprender. É isso que o professor sempre trabalhou com vocês. E às vezes fala muito, mas faz pouco na prática. E aí as pessoas ficam falando sem noção. Poxa, entendeu? Então, quando o professor fala que a administração tem que ser vista assim como gestão, é quando eu entendo os conceitos relacionados à parte técnica administrativa e passo para o processo gerencial, analisando sim a parte humana, correto? Mas eu preciso da parte técnica para desenvolver essa parte da humanização, essa gestão, correto? Continuando aqui. Como mencionado no início, a diferença entre gestão e administração é sutil. Como eu falei no início, na realidade é a mesma coisa? Não. São iguais? Não. São semelhantes. Então quer dizer que ser semelhante não é ser igual, tá? Mas muito que acontece na gestão tem o procedimento administrativo e muito que acontece na administração tem procedimentos de gestão. Então são semelhantes os termos, tá? Portanto, ambos os conceitos têm muito em comum. Tanto a administração quanto a gestão dizem a respeito à tarefa de coordenar recursos e pessoas para alcançar um objetivo, tudo de acordo com metas e cronogramas. Perfeito. Tá? Os conceitos administrativos e gerenciais, eles trabalham os mesmos fundamentos, certo? Desse modo, tanto administrar quanto gerir dizem a respeito a ações necessárias para que uma corporação atinja o sucesso. Porém, como dissemos, há diferenças. E aí a gente vai conferir, né, essas diferenças. O conceito tradicional de administração compreende no planejamento, a organização e controle de recursos para alcançar determinados objetivos. O que são esses recursos? Vamos lá. Os próprios funcionários, os recursos financeiros, os materiais e insumos, os equipamentos necessários para a atividade, o tempo, entre outros. Entendeu? Então, a administração em si, né, o conceito bem primitivo dele, é administrar uma entidade onde tem recursos. Como a gente citou, recursos humanos, financeiros, materiais, informacionais, todo o processo de tempo.
tá? Assim, olha que interessante, o significado de administração acaba tornando-se mais ligado a questões técnicas e estratégicas, porém não tão relacionadas com a abordagem às pessoas. Então, às vezes, o que acontece? A administração fica muito na parte técnica e na parte de estratégia, de desenvolver um objetivo, um planejamento, né, buscando, né, as metas e os objetivos a serem alcançados para trazer um resultado, mas esquece de gerenciar os recursos humanos. E isso pode ser uma falha, né, como foi há alguns anos atrás, quando se iniciou todos os estudos na área da ciência administrativa, ou seja, quando a administração se tornou ciência, né, então na realidade entendia muito na parte técnica e estratégica, mas pouco na parte de pessoas. E isso, nos tempos que a gente vive hoje, se um administrador só pensar na parte técnica e estratégica, ele não consegue administrar uma empresa, uma entidade, um organismo. Por quê? Porque ele tem que, sim, ter a parte técnica, a parte estratégica para desenvolver esses processos, porém, ele precisa ter o processo de entendimento do comportamento humano, ou seja, gerir pessoas também. E aí é onde entra a gestão. Continuando aqui, ó. Por isso, a administração pode ser vista como uma atividade fria e calculista, voltada apenas para a obtenção do máximo de vantagens por parte de uma empresa. Faz parte do conceito de administração de uma organização empresarial o quê? Então veja só, quando fala que a administração é fria, por quê? Porque ela só trata de técnicas e estratégia, quando utilizada em cima somente do conceito teórico, técnico e estratégico. Né? Então, quais são essa parte técnica da administração? Primeiro, planejar e coordenar as estratégias dos setores administrativos da corporação. Estipula metas e objetivos. Medir o resultado das atitudes tomadas. Fazer análises financeiras. Definir orçamentos. Analisar os pontos fortes e fracos da organização. Identificar oportunidades, riscos e ameaças à instituição. O que mais aqui? Ó? Verificar o andamento do trabalho dos colaboradores. Planejar e organizar os calendários e cronogramas. Delegar tarefas. Então, todo esse processo, pessoal, está voltado à parte técnica, operacional do processo e estratégica. Mas não tem um processo gerencial acoplado nisso, pelo menos no conceito. E aí, é quando o professor fala assim, ó, a administração tem que ser vista como gestão, é quando o administrador entende que ele tem que usar isso, mas de uma forma gerencial, aonde ele vai fazer com que os recursos, né, não somente o recurso humano, mas com ele, a parte financeira, a parte material e a parte informacional, consiga trazer todas as estratégias e as técnicas gerenciando esse processo. E quem vai fazer esse procedimento é o recurso humano. É ele que vai gerir esse processo. Então, por isso que tem que se desenvolver um processo gerencial, onde a administração é vista como gestão. Vou dar um exemplo para vocês, né? Na realidade, eu não posso só ficar preocupado em criar um produto ou desenvolver um serviço assim, tecnicamente com qualidade. Pô, professor, então quer dizer que você não tem que fazer algo com qualidade? Não, eu tenho. Só que eu tenho que observar que a qualidade daquele serviço, daquele produto que eu faço, está acoplada ao processo de eu fazer uma antecipação, né? Como que eu posso dizer para vocês? De um desenvolvimento gerencial. Ô, professor, como que é isso? Veja só, todo um atendimento, todo um cuidado, entendeu? Ó, um exemplo mais prático para vocês entenderem o que eu falei agora para vocês. Imagine um fotógrafo que ele só usa a parte técnica na foto dele, correto? Olha, ele é um ótimo profissional, ele tira a foto, ó, a pessoa, o modelo ali e tal, faz a pose, ele vai lá e tira a foto. Legal, legal. Nossa, teve uma resolução boa, o equipamento que ele trabalha é bom, isso e aquilo.
Só que ele não conversa com o cliente dele, que está sendo o modelo ali. Entendeu? Ele não dá um atendimento, ele não tem um cuidado de falar, olha, posiciona desse jeito, olha, eu vou fazer desse jeito, o que você acha? Entendeu? Não abre um diálogo com a pessoa. Correto? O que acontece? O produto dele, ou o serviço dele, na realidade, pode ser de excelência. Mas se ele não tiver esse cuidado de mostrar para o cliente o sentido do trabalho dele, sabe o que vai acontecer? Ele não vai conseguir despertar a vontade daquele cliente em poder falar que gostou daquele trabalho. Por mais que aquela foto saiu linda, perfeita. Por quê? Porque a pessoa foi frio. Então aí entra aquela parte calculista, aquela parte fria da administração. Ou seja, aonde ele definiu uma estratégia ou a técnica que foi perfeita, mas ele não deu o processo gerencial de se preocupar em fazer com que aquela foto, aquele produto que ele desenvolveu com a sua técnica e com a sua estratégia, teve sentido ou tenha sentido para o cliente. Entendeu? Então, se ele não tem esse diálogo, se ele não tem essa gestão que é embasada na parte humana, nada vai acontecer. Entendeu? Então eu posso ter um planejamento, eu posso ter meta, eu posso buscar os objetivos, eu posso fazer tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui, que está relacionado à parte técnica e estratégica da administração. Mas se eu não observar que isso tem que ser parte da gestão, ou seja, ser vista como gestão, o meu trabalho, na realidade, não vai valer a pena para as pessoas que vão se utilizar. Então eu tenho que ter comprometimento. Então isso está voltado ao meu comportamento. Então o administrar, ele tem que ser gerido, pessoal. Por que ser gerido? Porque eu tenho que me preocupar com o todo, não só com o resultado final. Claro, professor, mas o resultado final, claro, o resultado final vai depender do que eu faço no processo. E aí tem que ser gerido. Eu acredito que vocês estão me entendendo agora, né? É um conceito que não é simples de entender, pessoal. Só que com todas tudo que a gente trabalhou dentro desse processo de gestão e empreendedorismo, que eu vim passando desde a primeira etapa a essa segunda etapa, acredito que vocês começam a refletir, né? E terminando a montagem desse quebra-cabeça que a cada aula eu falo para vocês. Certo? Vamos continuar o texto aqui, tá? Ó, para conciliar os diferentes interesses de tomar a atividade de um empreendimento justa e responsável, torna-se necessário pensar em aspectos do relacionamento com funcionários e com o público. É aí que entra em cena o conceito de gestão, como eu acabei de falar para vocês. Entendeu? Se eu não pegar as minhas técnicas e estratégias voltada à parte administrativa e não dar o conceito gerencial na parte humana, ou seja, um atendimento com o funcionário, com o cliente, com o público que vai se utilizar e vai desenvolver daquele trabalho, não vai adiantar nada. E aí entra o conceito gerencial, tá? A palavra gestão tem sido usada para descrever o processo de fazer com que as pessoas trabalhem para atingir as metas e os objetivos estipulados por uma instituição. E você fala, professor, mas é a mesma coisa da administração. A administração não trabalha com metas e objetivos para serem alcançados? Sim. Só que na realidade, agora, esse conceito, ele parte do que foi fundamentado com as técnicas e estratégias administrativas, mas agora ele está sendo gerenciado num todo. Correto? Está fazendo com que aquele colaborador, aquele cliente, aquele público entenda o sentido do produto e serviço que está sendo desenvolvido. Com isso, eu vou buscar atingir metas e objetivos para a organização e também para os colaboradores, para os clientes, para um todo. Isso é gestão, certo? Continuando aqui, para a gente, já caminhar aí para metade ou para o fim do nosso conceito de hoje. Desse modo, a gestão é um processo muito mais ligado ao relacionamento e o aspecto humano das empresas. Fazem parte desse processo
né? O trabalho de manter os funcionários motivados, incentivo ao aprimoramento e à qualificação, identificação de potencialidades específicas de cada indivíduo, correta orientação para que cada um possa atuar da melhor maneira possível, tanto para si quanto para a empresa. Entendeu? Então, olha só como o pensamento é você utilizar as técnicas administrativas, mas observando um detalhe a mais em cima disso. Lembra quando que eu sempre falo para vocês que o difícil não é fazer o que todo mundo faz. O difícil é fazer o que todo mundo faz de forma diferente. Então, se eu faço o que todo mundo faz, vamos entender, eu estou só administrando um processo. Eu só estou usando técnica, eu só estou usando estratégia. Mas quando eu faço o que todo mundo faz de forma diferente, eu estou indo além desse processo. Ou seja, eu estou buscando fazer com que aquelas técnicas e estratégias se tornem um processo gerencial, onde eu me motivo de fazer esse processo e eu motivo as pessoas que vão estar incluídas nesse processo. Por quê? Porque eu estou dando um detalhe humano. Entendeu? Então, eu creio, vou dar novamente o exemplo, né? Eu entendo perfeitamente e sei que vocês já entraram em lojas na cidade de vocês ou aqui na nossa cidade que é Ourinhos, em qualquer lugar do Brasil, onde o produto que vocês comprariam naquele momento é de excelência. Talvez é o melhor produto. Só que o atendimento da empresa em si, do vendedor, das pessoas ali, né? Às vezes até mesmo a estrutura da empresa que está embutida no processo de gestão, né? O layout, o conforto que a empresa traz para o cliente não foi bem feito na realidade. E aí você tem o melhor produto lá, talvez até com preço em conta do que em outra loja, mas você não compra. Por quê? Porque você não foi atendido como você deveria ser atendido, com respeito, com ética, que a gente conversou. Entendeu? Ou seja, a empresa só viu um processo numérico ali. Ela usou a parte técnica, administrativa, estratégia, sim, só que ela não geriu esse processo. E aí, onde faz você a não querer comprar ali e ir em outro lugar, que talvez a pessoa só fez 3, 4, 5% do que o outro não fez. E você pagou até mais caro, mas porque você foi atendido com respeito, com humildade, com valores humanos, que a gente conversou também. Entendeu? Então, o processo de gestão é quando eu observo que os conceitos administrativos têm que ser vistos como gestão, porque o processo não é o produto final somente, ele é um todo. Certo? Vamos lá. As tarefas que mais estão relacionadas a esse conceito de gestão em uma organização empresarial são as seguintes. Vamos entender aqui. Reconhecer os esforços dos colaboradores. Então não é só eu buscar metas e objetivos, mas espera aí, eu tenho que reconhecer os esforços das pessoas também. Manter o engajamento de toda a comunidade. Toda a comunidade é tanto quem está ali dentro da empresa e o público fora da empresa. Então tem que fazer sentido para quem está ali desenvolvendo aquele trabalho e tem que fazer sentido para a sociedade, para a comunidade. Eu tenho que engajar esse processo. Por isso que eu tenho que observar as técnicas, as estratégias administrativas como ato gerencial. Mediar conflitos. Vai ter conflitos? Claro! Ah, mas quer dizer que dentro de uma gestão não tem problemas? Claro que tem. Só que se eu só for técnico e estratégico, eu não consigo administrar, na realidade, gerenciar os conflitos. Ou seja, criar alternativas que solucionam conflitos. Então, às vezes, o meu planejamento, que é uma parte técnica, eu fiz ele, estipulei, né, o meu cronograma tudo certinho no papel, de forma teórica. Mas se eu não observar essa visão gerencial,
eu não consigo colocar ele em prática. Então aí eu não consigo criar as alternativas que podem solucionar problemas que acontecem. Entendeu? E aí eu não estou falando só conflitos entre pessoas, eu estou falando no contexto geral. Vamos dar um exemplo. Se uma mercadoria, você fez o pedido e não chega, e você precisa daquela mercadoria. Se você fez um planejamento onde está sendo gerenciado, você consegue criar alguma alternativa para você suprir, ou seja, superar esse desafio. Ou, melhor dizendo, você vai ver esse problema como um desafio e não como um problema. Agora, se você só planejou e não gerenciou esse processo, na hora que acontecer, você vai ter mais conflitos. E aí, você não vai conseguir criar alternativas que solucionam o problema. Por quê? Porque você não viu que os conceitos administrativos têm que ser vistos com gestão. Estão me entendendo? Correto? Reflete nisso. Tá? Estimular o aprimoramento profissional dos colaboradores sempre está estimulando. Ou seja, detalhe, vamos lá. Acredito que eu já até falei isso para vocês. Pessoal, o estímulo não é motivar. Ô, professor, como assim? Não. Estímulo é você incentivar uma pessoa a se motivar. Entendeu? Então, todo aquele processo tem que fazer com que as pessoas busquem aquela motivação, porque a motivação é interna. Então, quando a empresa é bem gerenciada, ela estimula aquelas pessoas a ter motivação para desenvolver os seus negócios. E aí vai motivar quem? Os clientes a comprarem. Por quê? Porque está fazendo sentido todo aquele processo gerencial, tanto na vida do colaborador que desenvolve, como vai fazer sentido no cliente. Entendeu? Então, estímulo não é motivação. Estímulo é incentivo a desenvolver algo com motivação, porque a motivação é interna, é de cada um. Certo? Aplicar treinamentos. Sempre estar preocupado em observar o que pode ser feito para melhorar, né? Lembrando, mas o treinamento tem que ter sentido. Não pode ser só uma propagandagem como muitos fazem. Ah, vou aplicar um treinamento. Só para falar que existe o treinamento, mas não dá sentido naquilo. Então, não vai ter a aplicabilidade. Vai ser algo teórico, que a pessoa não vai entender porque não tem foco, correto? Não teve sentido aquilo. E aí, as pessoas não vão colocar em prática. O treinamento tem que fazer sentido, ou seja, ele tem que ser interdisciplinar nele para ele ser multidisciplinar no processo, ou seja, gerenciar. Correto? Vamos lá. Incentivar a proatividade. O que é proatividade? É fazer com que as pessoas se motivem novamente a querer fazer aquilo. Então, se eu faço um tipo de tarefa, só estou fazendo aquele tipo de tarefa, mas eu tenho que pensar que eu tenho que ter conceito de todo o processo para desenvolver outras tarefas também. Por quê? Porque o profissional de hoje, ele não entende somente de um assunto. Ele busca conceito em diversos assuntos. Só que ele tem que ter, ou seja, uma especialidade no que ele faz. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês não estão fazendo segurança do trabalho? Vocês estão se especializando em técnica de segurança do trabalho, que abrange vários tipos de conhecimento, mas vocês têm base na área de segurança do trabalho. Beleza. Só que não é porque vocês fizeram segurança do trabalho que vocês não têm que buscar conceitos administrativos que sejam gerenciais. Ah, professor, mas por quê? Por quê? Porque vocês vão utilizar para fazer o trabalho de vocês técnicas administrativas que são estratégicas para gerenciar a atividade de vocês. Entendeu? Então, eu tenho que ser proativo, de buscar entendimento. Eu não posso fazer de tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que ser específico no que eu faço, sim, mas eu tenho que ter um olhar correto, aonde eu consigo observar um todo. Então, eu tenho que buscar mais conhecimento para aprimorar o que eu já faço de melhor. Isso é pensar de forma gerencial. Isso é observar a administração como gestão. Certo? Seja gerenciando uma empresa, seja gerenciando o seu trabalho, ou seja gerenciando uma equipe. Correto? Por isso que eu falo, serve para a vida. Por quê? Porque a gente tem que fazer isso na nossa área pessoal. Então, vida é uma só. A gente tem área pessoal e profissional. Então, a gente tem que saber gerenciar esse processo, ter equilíbrio. Correto?
E por essas razões que o termo gestão vem sendo utilizado como uma maneira de humanizar os aspectos gerenciais das organizações. Entretanto, não se trata de desqualificar o conceito de administração. Claro que não. Ah, mas então quer dizer que tudo que foi estudado na administração não serve para nada? Não! Claro que serve! Só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar que aquelas técnicas agora são vistas como dentro de um processo gerencial, onde eu vou utilizar para aperfeiçoar o processo humanizado disso. Então, vou se utilizar os conceitos de administração na realidade, eu vou ter que criar mais conceitos nessa área, porque eu vou precisar disso. Então, tudo que já foi estudado na administração continua sendo de alta relevância, correto? Para as empresas. Só que agora ela tem que ter um olhar para observar isso de forma gerencial. Certo? Olha lá, o que também é fundamental para o bom funcionamento de escolas, cursos e demais empreendimentos. Entendeu? Então a administração, os conceitos administrativos, é importante para todas as organizações. Tem recurso? Tem que ter administração. Só que agora eu tenho que mudar a chavinha e observar que isso é visto como gestão. Gestão o quê? Empreendedora. Lembrando, onde eu transformo o meu conhecimento em sabedoria empreendedora humana. Certo? Esse é o X da questão. Correto? Desse modo, é necessário sempre lembrar que, ao promover uma boa administração, é fazer com que o conceito administrativo possa ser visto, entendido e aplicado como gestão. Pois só assim a instituição empresarial apresentará resultados positivos na qualidade dos serviços oferecidos e na relação entre a empresa, colaboradores e clientes. E tudo isso impacta no desenvolvimento e crescimento humano. Olha só, é quando eu preocupo, já vou citar novamente, quando eu me preocupo que o que eu estou fazendo tem que ter sentido não só para mim, mas para as pessoas que estão se utilizando daquilo. É quando eu estou gerenciando uma empresa, mas aquela gestão, de forma empreendedora, tem que ser passada para o colaborador, para o cliente que vai se utilizar do produto. Então eu tenho que fazer esse processo de incentivo. Através do quê? Das técnicas e estratégias administrativas. Entendeu? Mas tendo aquele modelo gerencial. Ah, professor, mas isso não é simples. Não. Por isso que requer busca de conhecimento. Por isso que requer entendimento para aprendizado. Por isso que eu tenho que fazer com que o conhecimento que eu tive, o que eu aprendo a cada dia, o que eu tenho, tem que ser transformado em gestão empreendedora. Correto? Do conhecimento humano, sabedoria empreendedora. Foi isso que a gente desenvolveu ao longo das nossas aulas, pessoal. Foi isso que a gente falou, desde a primeira etapa até ao término dessa segunda etapa, que está praticamente se encerrando hoje de conteúdo com esse trabalho. Semana que vem é só a revisão para a avaliação de vocês. Entendeu? Então é eu observar que tudo que eu faço dentro de uma organização, seja eu dono da empresa, seja eu um funcionário ou seja eu um encarregado, eu tenho que ter esse pensamento onde eu uso as técnicas que eu aprendo de uma forma gestora. Ou seja, eu transformo o meu conhecimento em sabedoria empreendedora humana, gerenciando esse processo. E a gente falou bastante sobre isso. Correto? Então, esse texto fica como administração sempre tem que ser vista como gestão. Correto? Vamos lá para a questão nossa hoje. Então, aqui a questão, começa com essa menção aqui desse fragmento, que eu tirei do texto, para a gente poder chegar na nossa questão. Então, eu vou ler o fragmento para vocês e aí, depois, na sequência, já tem a questão para vocês responderem. Então, leia atentamente o respectivo fragmento retirado do artigo estudado e responda o questionamento na íntegra. Veja lá. Como mencionado no artigo, a diferença entre gestão e administração é sutil. Portanto, ambos os conceitos têm muito em comum. Tanto a administração quanto a gestão dizem a respeito à tarefa de coordenar recursos e pessoas para alcançar um objetivo. Tudo de acordo com metas e cronogramas.
Desse modo, tanto administrar quanto gerir dizem respeito às ações necessárias para que uma corporação atinja o sucesso. Entendeu? Então, aqui está falando que, como eu mencionei no texto para vocês, que a administração e a gestão têm que se complementar. Correto? E eu tenho que ter o entendimento que a administração ela tem que ser vista como gestão. E aí vem nossa questão da semana. Conforme o seu entendimento sobre o estudo do artigo, mais especificadamente o fragmento teórico mencionado no slide anterior, defina com suas palavras o porquê a ciência administrativa deve ser vista como gestão dentro das organizações empresariais. Só isso. Então faça uma reflexão do que a gente já viu nas nossas aulas, no que você vê na empresa que você trabalha, entendeu? Observe isso. Por que será que a ciência administrativa tem que ser vista como gestão? O texto, a aula de hoje vai ajudar muito você a refletir e você fazer uma interdisciplinaridade do que você já aprendeu desde a nossa primeira etapa até agora. Correto? Então essa é a questão de hoje, esse é o trabalho de hoje. Certo, pessoal? Antes de passar para a nossa frase de reflexão e finalizar a aula, a gente está chegando ao término das nossas aulas. Praticamente hoje é a penúltima videoaula, correta? Onde eu dei essa atividade para vocês. Na próxima semana, a gente terá uma revisão dessa segunda etapa, para a gente fazer mais uma avaliação naquele modelo que a gente fez a primeira etapa, mesma coisa, correto? Então eu passo a revisão, faço para vocês o material, só que eu não vou subir o material como eu fiz para o sistema, para o Google Sala de Aula. Vocês vão ter que assistir o vídeo inteiro e vocês vão ter que estudar nos materiais que a gente postou na segunda etapa. E aí vocês respondem, vão ter uma semana também para responder a avaliação. Feito isso, acabou as nossas aulas. Então, finalizo hoje esse conteúdo, semana que vem só a revisão, e aí a gente não tem mais aulas, a gente termina por aqui, correto? E aí o professor já tendo lá as notas, já faz o fechamento e já lança para vocês lá no Google Sala de Aula e passa para a escola fechar as notas, correto? É claro que eu gostaria muito de estar com vocês em sala de aula, ter conhecido cada um de vocês presencialmente, mas a gente sabe que esse ano foi um ano muito difícil, muito complicado para todos, principalmente para a educação, A gente não conseguiu dar aula presencial, na realidade a gente está parado na escola desde 8 de março, ou 23 de março, se eu não me engano, desde o mês de março, A gente espera que o ano que vem a gente volte, e eu creio em Deus que a gente vai conseguir voltar no nosso ensino presencial. Mas, eu também deixo aqui que a gente conseguiu desenvolver o que era proposto na disciplina. Não teve o contato humano como eu queria, e acredito que vocês queriam isso também. Que a gente está acostumado com isso, que é interessante olhar olho no olho para poder ensinar esses conceitos, ou melhor, poder aprender juntos, entendendo esses conceitos, correto? Mas enfim, não foi possível. Porém, pode ter certeza que a gente fez o melhor, dentro das nossas aulas, nossas videoaulas, dando as atividades, o conteúdo que foi proposto, e eu acredito que a gente conseguiu elevar o nível da disciplina dentro do ensino remoto, correto? Agradeço muito, deixo aqui a reflexão da semana para vocês, A administração vista como gestão proporciona a conjunção de vários fatores que formam o resultado de um produto eficiente. Ou seja, olha só que essa frase já está respondendo a própria questão que a gente está discutindo aí, ou que vocês vão responder, correto? Para a disciplina, certo? Muito obrigado mais uma vez. Lembrando que o conhecimento é fascinante e a cada dia a gente vai entrando dentro desse espiral e montando esse quebra-cabeça da nossa disciplina de gestão e empreendedorismo. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, estou à disposição e até a nossa próxima e última videoaula, correto? Valeu, abraço pessoal!